Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no Monte Sião, como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos. Assim os moabitas do Carcipo onto, os norte-chão, andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer. Venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha a sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante, convencido, mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quireres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibma. Aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer. Iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso, eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas, rego as cidades de Esbom, de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria, como as cordas de uma lira. O meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Quireres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses. Mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar, e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas, e a Síria deixará de ser um reino. Sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia, o país ficará parecido com um campo depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador, a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes ídolos, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os Ezeveus e os amorreus abandonaram, quando os israelitas invadiram a sua terra, arrasado
Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá. E eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de bade. Ruínas, as cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar, e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas. E a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso. Quem está falando está chegando. O dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia, o país ficará parecido com um campo depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes depois de colhidas todas as espigas, mas umas poucas pessoas ficarão vivas. Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes ídolos, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos, mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá, e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas de manhã, já não existem mais. É isso o que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens? Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios Dadá? Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de insetos? Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa. Voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem, todos os povos do mundo, todos os moradores da terra, vejam a bandeira que será levantada nas montanhas e ouçam o som da corneta. Pois o Senhor Deus me disse, do meu lar, no céu, olharei calmo e tranquilo como o sol que brilha num dia de verão,
como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita, quando as flores da parreira já tiverem caído e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com o seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão, serão comidos pelos urubus, e no inverno, os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios, uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei: as águas do Nilo vão baixar. O rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando. Os canais do rio ficarão todos secos. E vão todos secos. E cheirar mal nas margens, as taboas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão. E as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo, e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para a mão, castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito, e quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos, e o Senhor mostrará aos egípcios quem Ele é. E eles o conhecerão, eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e assim cumprirão,
E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e Ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia, haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria, e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas três nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, o meu povo, a Síria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Sargão, o rei da Síria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu. Sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. E da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Assíria. E agora, como é que nós vamos escapar? Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir, de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vá e ponha um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2 e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem cavaleiros em fila de 2. Depois o vigia disse: ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. É a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esta é a mensagem contra a Arábia.
Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos que querem matá-los com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse: vão embora. Deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas, e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas, nos seus cavalos e carros de guerra, e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Quir também vieram com os seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta, examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as 2 muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho, porém vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro, em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram. Em vez disso, festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe. Num país enorme, ali você morrerá perto dos seus carros de guerra que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebena: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ocupará. Como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei, o que ele abrir ninguém fechará, e o que ele fechar ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão. E toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas
Os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá sua posição, e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessavam o mar. Navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar, pois o mar disse: nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas, e o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro, que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou os seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes. Os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso, que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem a Espanha. Suas terras como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidom: pobre cidade tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade, que agora está arrasada. Foram os babilônios, e não os assírios, que construíram rampas de ataque em volta dela, destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas, depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó, prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Atenção! O Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos: o povo comum e os sacerdotes, os empregados, e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus está amaldiçoando e destruindo a terra.
e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando, e há falta de vinho. E todos os que estavam chão alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas. As bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas. Toda a alegria desapareceu. Ela foi expulsa da terra, a cidade está em ruínas, os portões estão em pedaços. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo, poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida contarão alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor, e os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. 2 de Israel. 2 lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse: ai de mim! Que desgraça! Já não aguento mais. Os traidores continuam a trair. A falsidade por toda parte. Escutem, todos os povos, como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar. Ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo. Na terra, ele os ajuntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar, e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém, e na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas. Tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas, as cidades cercadas de muralhas foram arrasadas, destruíste os seus palácios, e nunca mais eles serão reconstruídos. Por isso povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel, pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros, como uma nuvem diminui o calor num dia quente. Assim, tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos, e ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos, e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou, naquele dia todos dirão: eles tocam todo o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele. Ele nos salvou, ele é o Senhor, e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. O Senhor Deus protegerá o Monte Sião, mas o país de Moabe será pisado como se pisa a palha de um depósito de esterco.
Os moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar. Mas, apesar de todo o seu esforço, os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe e as deixará completamente arrasadas. Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino: a nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. As pessoas que confiam em ti, confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa, em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a tua vontade. Pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim, eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país, onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus. O Senhor, ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados, que o fogo da tua ira os devore. Ó Senhor, tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por ti, ó Senhor nosso Deus. Temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, não ressuscitarão. Pois tu os castigaste e destruíste, e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o teu nome. Castigaste o teu povo, ó Senhor. Na nossa aflição, oramos a ti. Como uma mulher que está dando à luz se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim de dentro da terra os mortos sairão vivos. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus, porque o Senhor Deus virá da sua morada, no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Naquele dia, o Senhor pegará a espada. A sua espada é enorme, forte, enorme. Forte, enorme, pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de beleza. Uvas, eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro.
O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo enviando-os como prisioneiros para outro país. Expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste, mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e caques. E fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes ídolos e os altares de incenso, a cidade protegida por muralhas está vazia. Ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito, como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha. Assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Síria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel! Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas! Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada a bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha. Será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mas a outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas, são os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando recebem visões de Deus, estão bêbados. E os sacerdotes também julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo, eu disse a vocês, Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso, o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos, portanto,
Quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso, o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Como prumo, usarei a justiça e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E, quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio: a cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado. Ele vai ficar irado, como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso. Vai fazer o seu plano misterioso. Trabalho estranho. Portanto, parem de zombar. Senão, as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endrom e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos, e ele é sábio em tudo o que faz. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou o seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas, e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos, cochichando e murmurando como fantasmas. Mas, de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque desaparecerão, como se fossem um cabo tamaloblar. Um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Continuem sendo tolos, se quiserem. Continuem cegos, se preferirem. E, sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos.
Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo, Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso. O livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão de perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez, eles nunca mais sentirão vergonha. Pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo. Reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. O Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam um pecado em cima de pecado, pois, sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro virá desilusão, e em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Ranes, mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los, pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso, estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora. Parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo:
Vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, este pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo num muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo, pois fujam se puderem. Mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais quando vocês clamarem pedindo socorro. O Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre, e vocês o encontrarão quando quiserem, se vocês se desviarem do caminho. Indo caminho para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva, e as colheitas serão boas, haverá muito pasto para o gado, e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Atenção! O Senhor Deus vem de longe, é Ele mesmo que vem. Ele chega furioso, no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, Ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo, e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e Ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra. E Ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo, ao som de tambores e de liras. O Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar, como um rio de enxofre. O sopro do Senhor porá fogo na lenha.